O tema da mensagem de hoje é contando os nossos dias. Amém? Eu gostaria que, independente do tempo, você saísse daqui entendendo quais são os nossos dias e qual o tempo que nós temos diante de Deus. Às vezes nós achamos que tem uma vida inteira pela frente, quando na verdade todos os nossos dias são contados diante de Deus. Porém, alguns deles são válidos e outros Deus ignora. Talvez você diz assim, mas como que Deus ignora algumas coisas que eu fiz ou algo que eu deixei de fazer? É simples e você vai entender. Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amado, todos aqueles dias que nós passamos na nossa vida, nos rebelando contra Deus, sabe, todo aquele tempo que gastamos com o pecado, não tendo um coração para Deus, foram dias perdidos. Imagine que, se eu posso contar diante de Deus a minha idade, eu tenho um pouquinho mais de 25 anos. Porque 25 anos, na época que eu me converti, para trás, foram um tempo perdido. Porque eu servia demônios. Ainda obras que eu devo ter feito. E nós sabemos que naquele dia, quando nós somos levados diante do Senhor, o Senhor vai abrir alguns livros. Nós vamos pregar isso mais para frente, que não existe no céu apenas o livro da vida, mas tem o livro das obras, tem o livro das coisas que você faz, o sentimento que você tem. Muitas coisas nós fazemos de bom, mas sem a presença dEle, nada disso é válido. Sabe? Nada é válido. O Salmo 90, versículo 12, nós lemos que quando aprendemos a contar os nossos dias, então nós alcançamos um coração sábio. Contar os dias num calendário, amado, é algo muito simples, é algo fácil. Mas a forma de Deus contar é diferente. A forma de Deus contar é diferente da nossa. Alguns dias são contados por Ele, outros não. Os dias contados são apenas aqueles que são aprovados por Ele. Aquilo que nós fazemos que não é aprovação de Deus, é como se você não vivesse, você vegetasse. Já ouviu aquele ditado que tem gente que vive e outros vegetam? O vegetar é tudo aquilo que você faz com a vida que Ele te deu e que não é do agrado dEle. E nós vamos entender isso. Primeiro, Deus não conta os dias de pecado. Repita comigo: Deus não conta os dias de pecado. Deus não conta os dias de pecado. No capítulo 4 de Gênesis diz que os homens fizeram e as suas invenções e obras, mas nada diz respeito de suas idades. Por quê? Porque para Deus eles nunca viveram. Para Deus eles nunca fizeram nada que era palpável. Não houve vida diante de Deus. Portanto, amado, não houve dias para serem contados. Ao contrário disso, se nós lermos o capítulo 5, eu não vou estar lendo aqui, senão vai ficar muito extenso. Os homens do capítulo 5 viveram diante de Deus, e por isso as suas idades foram mencionadas. A Bíblia diz que Deus não conta os dias de tempo em que ainda não o conhecíamos. Eu conhecia Deus há 25 anos atrás. Pastor, mas você nunca ouviu falar de Deus? Ouvir é uma coisa, andar com Ele é outra. Às vezes você conhece uma pessoa, sabe, uma pessoa maravilhosa, mas talvez a primeira impressão que você teve dela não foi boa. E não tem aquele ditado que diz: a primeira impressão é a que fica? Quantas vezes nós julgamos uma pessoa por não conhecê-la, e depois que você conhece, fala: puxa, como eu me enganei. Eu achei que essa pessoa era tão boa e era ruim. Ou eu achei que essa pessoa era tão ruim e realmente era boa. Sabe, amado, o mundo aceita falar de Deus. Quando você fala Deus abençoe, qualquer pessoa fala amém, independente da religião que ele é. Se você falar você precisa de Deus, as pessoas falam: verdade, eu preciso de Deus. Mas se você falar de Jesus, aí a coisa muda. Quando você fala assim: olha, você precisa aceitar Jesus, porque senão a sua vida continua morta, você arruma problema. Deus tem vários, Jesus só tem um. Sabe, amado, antes de nascermos de novo, os nossos dias não existiam.
A Bíblia diz que para você nascer de novo, tem que morrer o velho homem. Morrer o velho homem é morrer todas as atitudes que você tinha do passado. E agora nascer em Cristo. Pastor, com isso eu não vou pecar mais? Vai, com certeza. O pecado que a gente diz que não tem, todo dia nós estamos cometendo. Mas quando você entra na graça, é como você está debaixo de uma cachoeira. Você pecou, mas essa cachoeira está sendo derramada sobre a tua vida. E cada vez mais o sangue dele está te cobrindo, está te perdoando pelo pecado do passado, do presente e até do futuro. Sabe, meu irmão, em Êxodo 2, versículo 2, Deus estabeleceu o mês da Páscoa como o primeiro mês do ano. Engraçado isso, né? O dia da nossa salvação é o primeiro dia da nossa vida para Deus. O dia que você levantou a mão e falou: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Ali começou o primeiro dia da sua vida. 2. Deus não conta um tempo em que não o servimos. A partir do dia em que Israel saiu do Egito até o começo da edificação do templo, passaram-se 480 anos. No ano 480, amado, depois de saírem do Egito, Salomão, no 4º ano, começou a edificar a casa do Senhor. A Bíblia diz em Atos 13, que quando Paulo estava pregando numa sinagoga lá em Antioquia, ele faz uma conta bem diferente do que a palavra de Deus relata. Atos 13, Paulo diz que se passaram pelo menos 573 anos, desde a saída do povo do Egito, até o início da construção do templo. Vamos ler Atos 13, 18. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. A descrição de Paulo aqui, amado, é bem clara. Ele diz que foram 40 anos. Então acompanha comigo no quadro. 40 anos de deserto, 450 anos até Samuel, mais 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi, 3 anos até começar a construção do templo por Salomão. A soma desses anos são 573. Mas em 1 Reis 6, capítulo 1, a soma é de 480. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, do mês de Ziv, o 2º mês ele começou a construir o templo do Senhor. Então, preste atenção que há uma diferença aqui de 93 anos dessas duas contagens. Será que Paulo errou? A Bíblia errou? Como podemos explicar então essa diferença? Paulo ele faz uma contagem estritamente histórica. O fato histórico é que se passaram 573 anos, verdade. Mas a narração de 1 Reis mostra a maneira como Deus enxerga, como Deus vê a história. Em Atos, Paulo coloca a expectativa humana, mas em Reis nós vemos a perspectiva divina. Deus ele não é obrigado a contar uma história, sendo que uma parte desse tempo alguma coisa aconteceu. Por que Deus deixou então de contar 93 anos? A resposta a essa pergunta tem poder para mudar a sua vida hoje. Pelo fato de Deus não contar 93 anos de uma história que o próprio Espírito dele escreveu, é porque algo que acontece que não é da vontade de Deus. Isso pode ser escrito no livro de Juízes. Mas no tempo dos Juízes, amado, temos o relato de 5 ocasiões em que o povo de Israel se desviou do Senhor. Diz assim: e o povo desviou do Senhor e começou a adorar ídolos. E por causa disso, caíram debaixo de opressão. Vamos para o quadro. Então, 8 anos eles serviram a Cussã. Isso está em Juízes 3:8. 18 anos eles serviram a Eglon. Juízes 3:14.
20 anos eles serviram a Jabim, Juízes 4, do 2 ao 3. 7 anos serviram os midianitas, Juízes 6, 1. E 40 anos serviram aos filisteus, Juízes 3, 1. A soma total, pode deixar no quadro, se alguém quiser somar, pode somar. A soma total desses anos dá exatamente 93 anos. São os mesmos 93 anos, amado, que não são computados da construção do templo. Sabe por quê? Porque todos aqueles dias, eles estavam rebeldes com Deus. E quando nós estamos rebeldes com Deus, sabe como que nós estamos com Ele? Assim, ó, de costa. Ele fala, a gente não dá ouvido. Mesmo que venha de encontro ao nosso coração, mesmo que venha de encontro com aquilo que nós estamos passando, a gente fala, não, você está falando isso porque você me conhece. Sabe, irmãos? É muito natural você trazer uma pessoa no encontro, você trazer uma pessoa na igreja, e está lá centenas de pessoas. Eu já vi vários testemunhos assim, do marido falar para a mulher, ou o filho, falar, você contou a vida para o pastor, né? Porque tudo que ele pregou lá, ele falou comigo. Não é possível que você não contou minha vida para ele. Imagine, você vem, eu nem conheço, o sermão já está pronto, e eu vou mudar e contar a sua vida, porque alguém me contou. Sabe, irmãos, quantas vezes quando nós estamos em rebeldia, nós não damos ouvido. Eu quero te dizer que quando você está assim, os seus dias não são contados diante do Senhor. Sabe, todo aquele tempo que gastamos com o pecado, não tendo um coração para Deus, foram anos perdidos. Toda vez que nós nos rebeliamos e dizemos assim, não, eu vou ali, eu faço isso, depois eu volto. Se nesse meio tempo, você tivesse que ser abençoado de alguma forma, a sua oração não sobe diante dele. Pastor, mas eu não estou na graça. Sim, estamos na graça. Mas a graça não é balela. A graça é para aqueles que realmente entendem que é filho amado. E quem é filho amado não tem prazer no pecado. Quem é filho amado, se sente amado, se constrange em pecar. O pecado ele tem que ser apenas como um acidente. Mas ele não pode ser como uma prática normal. Você está entendendo? Quando você ama alguém, você pode até ter vontade de fazer algo que contraria aquela pessoa, mas não faz porque você ama. Terceiro, Deus não conta o tempo em que lhe resistimos. Sabe, amado, o tempo da jornada era para ser rápido. O povo que saiu do Egito, Deus com mão forte, tira aquele povo de lá, que estava sofrendo nas garras de Faraó. Estava sendo humilhado, eles comiam pão e água. Por muitos anos eles ficaram assim. Faraó queria cada vez mais esfolar o povo de Deus. Deus então levanta Moisés, vai lá, você conhece toda a história, que tem as 10 pragas, tira o povo de lá, a nuvem vai à frente, o mar abre no meio, o povo passa, e mesmo assim eles ficaram sendo rebeldes com Deus, se rebeliando, sabe? Eles ficaram resistindo ao Senhor, eles ficavam, mas será por quê? Eles estavam com sede, falou para Moisés, Moisés, eu quero água, o Senhor mandou continuar andando. Será até quando nós vamos ficar andando? Quando eles chegaram nas águas, as águas eram amargas. Quando eles viram o Senhor tirando eles com mão forte do Egito, que eles estavam diante do Mar Vermelho, um pouco antes, o que eles falaram para Moisés? Ficamos sabendo que Faraó está vindo com todo o seu exército para nos matar. Não tinha cemitério no Egito? Você trouxe nós aqui para morrer na beira do mar? Quantas vezes, amado, porque a coisa não foi da maneira que nós gostaríamos que fosse, você começa a questionar e murmurar. Saiba que o Senhor te tirou com mão forte das garras de Satanás, e Ele vai te levar a um lugar de glória, de vitória. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos amou. Eu quero te dizer, meu irmão, você não tem noção o que Deus tem preparado para você. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar. Então, se você conseguisse enxergar, você ia querer dar opinião. Então Ele não deixa. Quando você menos esperar, você vai usufruir do melhor. Às vezes a gente ora mandando em Deus. Não é? Senhor, não faz assim não, faz assim. Olha, toca no coração dele, mas que ele fala isso, que ele não fala aquilo. Como se Deus não soubesse o que fazer. Sabe, irmãos? Aquele povo demorou 40 anos, porque existiu muito desperdício de dias na vida espiritual, porque era um tempo que estava sendo resistido, sabe? E era um tempo perdido.
A Bíblia diz que no terceiro mês da saída do Egito, eles vieram do deserto do Sinai. E a jornada era para ser de 11 a 12 dias no máximo, do Sinai até onde eles tinham que chegar. Até Horebe, mas pelo caminho da montanha de Seir, até a montanha de Cades Barneia, a cidade de Cades Barneia, que está em Deuteronômio 1:2, Israel gastou 2 anos. Eu quero te dizer que quando você começa a murmurar, é como se você estivesse numa esteira de academia. Você está andando, correndo, suando, mas não sai do lugar. Quando nós estamos em obediência, você dá um passo, Deus multiplica em 10. As coisas acontecem simplesmente porque você resolveu obedecer. Israel começou a questionar. Sabe por quê? Porque existiam pessoas do Egito no meio de um povo judeu. Deus é muito bom. Sabe, irmãos? Alguns na época não queriam que algumas pessoas do Egito fossem junto com eles. Mas segundo eles, haviam se convertido ao Deus de Israel. E Moisés disse, a salvação é para vocês, é para eles também. Traga o povo do Egito junto. Só que em alguns momentos eles reclamavam, eles murmuravam. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você ama o teu amigo que está lá fora, o teu parente que está lá fora, porque Deus tem salvação para ele. Mas preste atenção, se ele está do teu lado, te puxando para trás, fazendo você andar numa esteira, sem caminhar da maneira correta, deixe ele de lado, porque lá na frente, na curva do vento, Deus encontra com ele. Mas você precisa avançar, porque nós não podemos paralisar uma obra inteira que Deus tem na tua vida, por causa do A, do B, do C. Sabe, irmão? Era 12 dias, Israel gastou 2 anos, do Egito até Cades Barneia. Você acha que Deus ia mandar um povo, com criança, com animais, milhões de pessoas, andar 2 anos sem parar? Que Deus é esse? Ia matar o povo de tanto andar? Mas toda vez que nós começamos a fazer aquilo que é contrário à vontade dEle, você começa a andar em círculo, conforme está escrito em Êxodo 12, Números 13. A Bíblia diz que na ocasião, por não terem crido em Deus, muitos deles não entraram em Canaã. Por quê? Porque eles morreram no deserto. Tem gente, amado, que continua morrendo no deserto, porque diz, eu não aceito isso, para mim não é assim, eu não gosto, eu acho que não tem nada a ver. Amado, você está andando em círculo. Você está, andando numa esteira que não sai do lugar. O máximo que eles iam gastar eram 2 anos, no máximo, mesmo com rebeldia. Mas a rebeldia foi tamanha que eles gastaram mais 38 e ainda não entrou na terra. É muito triste. O livro de Deuteronômio capítulo 1 versículo 2 diz que o Monte Horebe até Cades Barneia era uma jornada aproximadamente de 11 dias. Mas ficaram ao todo 40 anos. E essa, amada, é uma experiência de muitos cristãos, sabe? Algumas questões poderiam ser resolvidas na sua vida em 3 dias, em 5. Mas porque nós queremos murmurar, e o diabo acha e coloca na tua mente, você tem mais aqui murmurar. Deve ser culpa do pastor, deve ser culpa da esposa, deve ser culpa do marido. Não, a culpa é do meu chefe. Não, a culpa é da professora. Não, a culpa é do vizinho, é do governo. Quando na verdade a culpa é sua, porque você não se posiciona. A Bíblia diz, lançai sobre ele todas as suas ansiedades e preocupações, porque ele cuidará de vós. O problema é que nós queremos sustentar, ou ser sustentado por pessoas. A gente quer pegar pessoas e fazer delas muleta. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor já tirou as suas muletas, porque você era coxo e manco. Hoje você anda pela presença dEle, e pelo fluxo do Espírito de Deus, que flui dentro de você. Quarto, Deus não conta os anos vividos na carne. Eita Deus. Depois que Abraão resolveu gerar um filho de Agar, Abraão era o que de Deus? Amigo. Amigo a gente fica muito tempo sem ver? Normalmente amigo você quer estar sempre junto. Sim ou não? Amigo faz parte da família. E a Bíblia diz que Deus se afastou de Abraão durante 13 anos, sem falar com ele.
Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está falando com Deus e não consegue escutar a voz dele, é tempo de se consertar. É tempo de você dizer: Senhor, eu sei que eu sou amado, mas a presença de Deus, ela só pode se manifestar quando nós reconhecemos que somos amados e não nos rebeliamos contra ele. Sabe, irmãos, Ismael simboliza a carne. Gênesis 16:15 diz assim: Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar. Chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Sabe, irmãos, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor aparece para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Abraão tinha 85, o Senhor aparece para ele e faz uma promessa. Mas Sara, sua esposa, que já estava velha e que não tinha talvez a mesma fé que Abraão, quis dar uma ajudinha para Deus. Fala: não, deve ser isso. O Senhor falou que vai te dar um filho, eu sou velho, eu não tenho como. Agar era a serva da casa. Então faz assim: eu libero, vá deitar com Agar. Eu libero, o filho que virá dela vai ser nosso, a gente vai criar como em casa, sabe? Glória a Deus. Quem sabe não é isso? Às vezes a gente tem mania, amado, de medir as coisas para menos. As coisas de Deus se mede para mais. Deus não precisa da tua ajudinha, ou um pecadinho não vai fazer diferença nenhuma, um pecadinho não vai fazer mal algum. Então vai lá, deita com Agar. O Senhor se fechou para ele. Eu acredito que algumas vezes você ficou triste com alguém, porque quando você tentou estender as mãos para essa pessoa, ela preferiu receber da mão de outra e não da sua. Mas eu sou humano, mas Deus, a Bíblia diz que tem ciúmes de você, porque Ele te ama, e Ele quer que você confie nele na mesma proporção que Ele te confia. Gênesis 17:1 diz assim: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Entretanto, amado, Abraão perdeu. Não foram apenas dias, mas algo aconteceu no capítulo 16, no capítulo 15 de Gênesis. Deus faz a promessa a Abraão, mas no 16 ele aceitou a sugestão da esposa, sabe? Ele gerou um filho obtido pela própria força. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que você faz para agradar a Deus pela tua força do teu braço, isso chama-se justiça própria. O que é a justiça própria? É aquilo que eu faço. Não, eu fiz, então eu mereço. Eu fiz, então Deus vai me honrar. Eu dei, então Deus vai me devolver. Eu orei, então Deus vai me curar. Agora, como eu não orei, Deus não me cura. Como eu não dei, Deus não me dá. Como eu não fiz, Deus não faz. Isso é a justiça própria. Nós não precisamos ser medidos por aquilo que você faz, mas sem merecer, você pode ser medido por aquilo que Ele é. Ele diz: eu vou fazer. Sabe, irmãos, por essa razão, no fim do capítulo 16, foi registrado que Abraão tinha 86 anos. E curiosamente, logo no primeiro versículo, depois você dá uma olhada, do capítulo 17, diz que Abraão tinha 99 anos. Houve um silêncio de 13 anos. Nossa, pastor, tadinho. Só porque ele deu uma escorregada, mas a mulher dele deixou. A mulher dele incentivou. Deus tinha uma amizade com Abraão, amado, de falar com ele. Não era alguém que ele conhecia de ouvir dizer, mas era alguém que andava, assim como Deus hoje. Ele não está no céu, Ele habita dentro de você. O Espírito de Deus resolveu pousar e morar dentro de você. E por muitas vezes nós retardamos o tempo, a bênção, justamente por isso, porque a gente acha melhor não ouvi-lo. Mas a palavra diz: mas eu não aceito, eu acho que isso não tem nada a ver. Esse é o nosso problema, que a gente só acha que tem a ver aquilo que nos apraz. Sabe? Nesses 13 anos foi registrado: nenhum acontecimento, não houve aparição de Deus, nenhuma revelação, nem qualquer nova promessa. Aqueles dias, amado, foram dias que Ismael crescia. Nunca se esqueça disso.
Tudo que fazemos segundo a nossa própria vontade, segundo a carne, não é válido para Deus, e isso se perderá. A segunda vez que Deus apareceu a Abraão, a Bíblia diz que ele conta a idade dele, que ele tinha 99 anos. E os 13 anos que passaram nesse intervalo? Abraão os viveu em vão, foram esquecidos, perdidos diante de Deus, ou seja, não foi contabilizado. Anos vividos que foram na carne, pelo prazer da carne. Detalhe, nem o fruto que era Ismael, Deus conta como filho. Deus disse que Isaac era o único filho de Abraão. Onde está escrito isso? Em Gênesis 22, versículo 2, do 12 e 16. Se você ler depois em casa, você vai ver assim que Deus olha para Abraão e fala: o único filho que você tem, que eu quero para mim, é Isaac, sacrifica ele para mim. Ele poderia dizer um dos seus filhos, sim ou não? Mas por quê? Porque Ismael representava a carne, representava a justiça própria, representava a força do braço. Agora Isaac era o filho da promessa. Sabe, irmãos, aonde tem fruto da carne existe guerra. Você sabe que o mundo hoje enfrenta uma grande guerra por causa de Ismael, né? Sabia disso? Não? Ismael fundou um povo chamado os árabes, que hoje são os muçulmanos. E da tribo de Ismael, eles começaram a adorar a um Deus que chamam de Alá, e o profeta deles foi Mahomed. Eu estive numa mesquita quando fui em Foz do Iguaçu, e lá, para você ter uma ideia, é um negócio gigantesco, onde os homens ficam na parte de baixo, em tipo um tapete. Eles têm um horário durante os dias, e alguns dias da semana tem um jejum. E se eles não puderem estar naquela mesquita, aonde eles estiverem, eles tendem um tapete, e ali eles fazem as suas orações. É engraçado que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. O crente que é filho da luz, muitas vezes você tem que mandar ele orar, e mesmo assim ele fala: depois eu vou. As mulheres ficam na parte de cima, e para a gente entrar, eu estava de bermuda e camiseta regata, não tinha problema nenhum. A pastora estava de calça, uma roupa normal, mas ela teve que colocar uma saia e um pano na cabeça, para poder entrar. Porque a mulher representa o pecado, o homem pode entrar até de sunga, que tudo bem. Você vê a diferença, 2 pesos, 2 medidas. E eles adoram, amado, ainda o mesmo altar, onde a Bíblia diz lá em Gênesis, que quando Agar foi para o deserto, e eles então, ficou sem nada. Você sabe da história, que depois que Isaac nasce, Sara então fica com ciúmes de Isaac, e manda Ismael embora junto com Agar. Imagine Deus dizendo assim: o Deus que nós conhecemos, sabe qual seria a reação dele? Que é isso, para com isso. Vamos ver todo mundo junto, em paz. Não é assim. Mas o Todo-Poderoso disse assim: Abraão, ouça a tua mulher e despeça ela, junto com o filho dela. O filho é dela, não é seu. Eu não reconheço o filho da carne, o filho do pecado. E por que hoje existe uma guerra muito grande? Porque eles acreditam que o filho da promessa é Ismael. Na verdade, o filho da promessa, é Ismael. O filho da promessa é Isaac. E por isso que é uma guerra muito grande entre o povo islâmico, sabe, com o povo árabe e o povo judeu. E essa guerra sempre vai ter. E quando eu estive nesse templo, amado, eles têm ao vivo lá uma TV, sabe, que tem o templo lá em Meca, né, lá na cidade deles. E eles têm uma pedra enorme, enorme essa pedra. Parece uma mini montanha, dentro dessa mesquita. E eles ficam andando em volta daquilo e adorando essas águas. E esta água, ela jorra até hoje. A mesma água que lá no deserto, o Senhor disse assim, que aquele era o poço de Ismael. Deixa eu te dizer uma coisa. A promessa de Deus não volta atrás, nem volta vazia. Há milhões de anos que está jorrando isso. Mas o povo consegue reconhecer a força da carne, mas não consegue reconhecer
a força do Todo-Poderoso. É engraçado que lá tinha uma senhorinha, e ela fala da fé deles, né? E ela começa a pregar. E ela começou a contar a história de Gênesis. Falou de Abraão, ela chama pai Abraão, sabe? Começou a falar de Maomé. Começou a dizer toda a história, só que ela fala apenas de Ismael. Não fala de Isaac. É engraçado, eu tenho isso até gravado, porque eu filmei. Ela não fala de Isaac em momento algum. E se alguém perguntar, ela troca o assunto. Porque Isaac é o filho da promessa. E eles continuam batendo nessa tecla. Às vezes eu e você fazemos isso. A gente está errado, mas a gente quer continuar batendo a mesma tecla, porque você acha que está errado, que está certo. E o Senhor está dizendo, eu não tenho parte com isso. Quinto, o exemplo dos trabalhadores da vinha. Mateus 20, do 1 ao 16, o Senhor nos contou uma parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola, amado, ele fala daqueles que trabalham apenas 1 hora e recebem a mesma coisa daqueles que trabalham 8 horas. Então, esses trabalhadores eram trabalhadores que Jesus conta a história. Isso mostra que tudo que fazemos para o Senhor tem poder de multiplicação. É tanto que um dos trabalhadores que começou a trabalhar e trabalhou o dia inteiro, na hora de receber, aqueles últimos receberam o mesmo valor por ter trabalhado 1 hora do que aqueles primeiros que trabalharam durante 8 horas. Aí chegaram até o Senhor e disseram assim, mas não é justo, nós trabalhamos o dia inteiro para receber esse valor, e eles chegaram agora na última hora e vão receber o mesmo valor. Ele diz assim, mas o dinheiro é meu, o contrato sou eu te chamei por um valor, não por horas. Isso prova que, por muitas vezes, uma pessoa que aceitou Jesus o mês passado e morreu 1 mês depois, mas ele realmente nasceu de novo e tem feito a obra para o Senhor. Às vezes ele tem o mesmo salário daquele que teve 80 anos nos caminhos do Senhor, mas ia na igreja porque o pai e a mãe mandavam, ia na igreja para agradar a esposa, ia na igreja para agradar o vizinho, o patrão, mas nunca teve comunhão com Deus. Todo esse tempo foi perdido. Sabe, amado? Isso mostra que tudo que fazemos para o Senhor tem um poder de multiplicação, dias e horas. Mas há algo muito sério nessa parábola também. Sabe o que é? Nela o Senhor sai várias vezes para procurar trabalhadores. Olha o que está escrito em Mateus 26. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. E ele disse, vocês vão também trabalhar na vinha. Esta passagem, amado, nos diz que Deus tem uma esfera, ou seja, Ele tem um limite determinado de trabalho, que é a vinha. O que é a vinha? São vidas que nós nos deparamos todos os dias. Todo dia você conhece alguém novo. Essa pessoa é um fruto dessa vinha, para que você possa ganhar e trazer para o Senhor. Todos os que estão do lado de fora, a Bíblia diz que são ociosos, sabe? Não importa o que você está fazendo lá, mas o simples fato de você estar do lado de fora, você está ocioso. Quantas vezes nós estamos na obra do Senhor ocioso, do lado de fora? O líder te pergunta, meu irmão, você não foi na cela porque não estava afim, ocioso. Você não veio à igreja por quê? Porque não estava afim. Engraçado que no trabalho não faz isso, porque se não tiver afim, no outro dia você passa no DP, porque eles estão afim de te mandar embora. Não é assim? Mas a gente acha que por muitas vezes, se você não faz nada para Deus, ou se faz de qualquer maneira, o Senhor aceita. Deus nos ama, mas Ele não ama que você ande de qualquer jeito. No começo, quando você é muito infantil, muito novo na fé, Deus faz vista grossa de uma série de coisas. Mas Deus não pode fazer vista grossa numa pessoa, desculpa a expressão, amado, sabe, que já é macaco velho. Não é verdade? A Bíblia diz, muito lhe é dado, porém muito lhe é. Você acha que uma pessoa que é nova na fé, o julgamento dela diante do Senhor, das obras, vai ser a mesma que a minha? Eu, por conhecer mais, me é cobrado mais. Amém? Então assim, não adianta você dizer, eu não sei de nada. Deus sabe o quanto você sabe. Amém, amada? Deus sabe o quanto.
Nós sabemos. E para ele, todos os que trabalham fora da vinha é um desocupado. Não foi isso que o texto diz? Toda obra, atividade, sabe, labor, fora da vontade de Deus são vãos. Não é reconhecido. Isso quer dizer que todos deveriam demitir do emprego para trabalhar para o Senhor? Não, não é isso que o Senhor está dizendo. Mas aonde você estiver, você pode falar da tua palavra e do amor dele. A questão está, amado, no nosso coração e qual é a vontade. Um tempo atrás eu fui nessa UBS aqui embaixo. Eu achei estranho porque estava lá o Eric, o Igor e quem mais? Era o Azaf? Quando eu fui lá, era o Azaf, né, que foi levar a bateria. Só que antes disso, teve um dia que eu estive lá e eu vi alguém estranho. Eu falei, nossa, parece que eu conheço esse menino. E quando eu olhei, era o Eric. Estava lá orando por uma menina. Eu nunca falei para o Eric, vai orar no posto. Vai lá ver se tem alguém doente e ora por eles. Sabe, eu quero aproveitar o falar dele, porque ele está aqui presente. Por que ele fez isso? Porque ele foi tocado pelo Senhor. Talvez para você, para mim, para ele, falar, não, eu não vou lá pagar esse mico. Vai que eu quero orar para a pessoa e a pessoa me xinga, fala não, ou então, sabe, manda fazer alguma coisa, ou chamam segurança. Ele não estava preocupado com isso, ele entendeu, o tempo que eu tenho de ociosidade, o tempo que eu estou ocioso, o tempo que eu estou sem fazer nada, eu vou fazer algo para o Senhor. Isso é contado diante de Deus. Desse modo, amada, nós somos consagrados diante do Senhor. Se você foi salvo pelo Senhor e não se consagrou a Ele, ao final da sua vida, será considerado todo o seu trabalho por Ele como ocioso. O dia que você aceitou Jesus, você levantou a mão, você está dizendo assim, Senhor, eu não pertenço mais a mim e nem a minhas vontades. Agora eu sou teu. Nós temos um dono. A sua vida não vai ser mais a mesma. Você não vai precisar trabalhar tanto como você trabalhava, você não vai precisar orar tanto como você rezava, você não vai precisar buscar tanto como você buscava. O pouco que você fizer, Deus multiplicará. Mas nós precisamos estar nele, sabe? Porque se não for assim, amado, é o que diz Mateus, nós estamos desocupados. Este é o modo de contar o tempo, pois os dias que vivemos para nós mesmos são dias de cativeiro, dias de pecado, e esses dias Deus não contabiliza. Amém? Nossa, pastor, até aqui foi só cajadada, mas vamos para o 6 que tem coisa boa para você. Mas há uma promessa de restituição, sabe? Os anos podem ser roubados quando nós estamos prontos ou sedentos ao pecado. Mas os anos anteriores de ministérios, amado, eles podem ser perdidos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho 25 anos em média, eu acho que é isso, de ministério. Se eu começar a fazer coisas que não agradam ao Senhor, tudo que eu fiz de bom perde o valor. Mas não é contado porque você já fez de bom, uma época que você estava em Cristo, cheio do Espírito, e aí não é contado. Deixa eu te dizer uma coisa, Provérbios 5:8 diz assim, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproxime da porta da tua casa, para que não dê a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis. Sabe, irmão, não há uma promessa do Senhor, que diz que nos restituirá os anos roubados pelo inimigo. Mas e aí, pastor, lá na frente eu me reconcilio com o Senhor. A luz de Cristo traz de volta, é o que diz Joel, que Ele irá restituir. Joel 2:25 diz assim, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus vai restituir os anos roubados pelo inimigo. Eu sempre digo que não existe pastor desviado. Se ele está desviado, ele não é pastor, porque pastor cuida de ovelha. E se ele está desviado, ele não cuida de ovelha. Ele é um servo do Senhor. Mas e o tempo que ele ficou ocioso?
que ele desviou, que ele afastou, que ele voltou para a prostituição, esse tempo Deus não conta, mas o dia que ele se reconciliar com o Senhor traz de volta tudo aquilo que ele fez de bom e traz para ele de volta. O que nós não podemos, amado, é brincar com Deus e achar que você vai morrer daqui para amanhã e aquilo que você fez, sabe, que foi apagado diante do Senhor naquele dia, não tem galardão, porque o galardão só vem quando você retoma, quando você volta e aí então restitui. Não vamos perder tempo, porque nós não sabemos quando Ele voltará. Jesus está às portas. Talvez você diz assim: pastor, mas tantos anos que eu ouço dizer que Jesus está voltando. Para quem morreu hoje, Jesus voltou para ele. Nós sabemos que a volta de Jesus será como um relâmpago, num piscar de olhos. Será como um ladrão que vem roubar. Mas quando a morte vem, todos terão um encontro com Ele. Deus vai restituir, amado, os anos roubados. E a maneira como Deus nos restitui os anos roubados é pela sua presença. Quando você começa a investir tempo diante do Senhor, a sua luz, a sua presença, a presença do teu Espírito tem poder de restituir de volta tudo aquilo que você fez de bom. Olha como que Deus é bom. Não é como você perdeu algo e pelo fato de você ter perdido algo, você não tem de volta. O Senhor consegue restaurar e restituir, porque a presença dEle é como uma forma de luz. Aonde havia trevas, agora a luz chegou. E a luz tem o poder de transformar. Deus pode fazer que um dia tenha valor de 1000 anos. Em nossos dias, amado, se você não sabe, é multiplicado por 1000. Uma alma que você ganha para o Senhor, a Bíblia diz que tem um valor maior do que todo o povo da terra. Amém? Uma alma para Deus vale muito. Então não fica preocupado com o que você precisa comprar, ganhar, vestir. Se preocupe em povoar o reino, porque o dia que você se preocupar em povoar os céus, Deus vai se preocupar em povoar a tua vida com tudo aquilo que é desejo do teu coração. Você quer casar, Deus vai te arrumar um marido, uma esposa, um príncipe, uma princesa. Mas quando a gente quer fazer a vontade da nossa carne, a gente só arruma ogro e Fiona. Não tem outra coisa. Porque o que no mundo tem? O Senhor já te tirou de lá. Sabe, irmãos? Através das nossas obras, os nossos discípulos serão marcados. Salmo 84:10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Segundo Pedro 3:8 diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando aquela mulher colocou o perfume sobre Jesus, ele disse que aquele ato dela seria lembrado por toda a eternidade. Jesus já morreu, já ressuscitou, já está com o Pai. Aquela mulher já morreu, mas até hoje fala da história. Deus não olhou para ela que ela era uma prostituta. Deus não enxergou nela que ela estava no pecado, mas aquilo que ela estava entregando para Ele, aquilo que ela tinha de melhor. Aquele perfume custava 300 denários. 300 denários é como 1 ano de trabalho, 1 ano de salário. Ela compra um perfume caro. Possivelmente era tudo aquilo que ela tinha constituído na vida, porque ela era prostituta. Prostituta não ganhava bem. Prostituta mal ganhava para se alimentar. Então ela foi juntando de pouquinho em pouquinho até conseguir comprar um perfume como esse. Porque esse era o seu pé de meia, esse era o seu tudo. E quando ela está diante de Jesus, ela disse que ela não podia ter nada maior e melhor do que Ele. Então até aquele unguento era nada diante da presença dEle. É isso que nós precisamos ter em nós. O perfume que exala em você, o perfume que está dentro de você, que você quer mostrar, tem que ser a presença de Deus. Sabe, irmãos, os dias dela foram multiplicados mesmo depois da sua morte. Nossos dias se desperta quando somos lembrados pela obra que você tem feito. Recentemente morreu
um grande homem de Deus chamado Billy Graham. Billy Graham, ele foi conselheiro dos grandes presidentes dos Estados Unidos. No Brasil nunca houve uma cruzada tão grande, tão gigantesca de vida que aceitaram Jesus. Se eu não me engano foram 3 milhões de pessoas numa cruzada que Billy Graham fez. Sabe, irmãos, um homem que não teve marca na sua história, um homem que o mundo parou. Eu não sei aonde que ele foi velado, não me recordo o nome, Capitópio, uma coisa assim, não sei o nome daquilo lá, me fugiu o nome. Que só 3 pessoas em toda a humanidade que foi velado nesse lugar, porque ele foi um homem de honra, um dos maiores pregadores do mundo, e que até o Papa falou a respeito dele. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ser pessoas como Billy Graham foi. Sabe, o que falarem de você é apenas coisas boas. Billy Graham, ele era um homem tão sábio, amado. O que eu vou falar para alguns pode parecer até uma coisa radical, mas ele não entrava dentro de um elevador se tivesse uma mulher. Ele estava no elevador, uma mulher entrou, ele saía. Mas por quê? Ele tinha medo? Não, porque ele sabia o quanto o diabo queria atacá-lo. É muito simples, tá? O Ricardinho entra no elevador, é uma pessoa conhecida da mídia. Para alguém falar para ele, sair de lá gritando e falar, ele me atacou, ele é uma pessoa marcada, sim ou não? Quem que vai passar por mentiroso? Ele ou ela? Ele, mesmo que não fez nada. Naquela época não tinha câmera, hoje os elevadores têm câmera. Billy Graham, ele sempre procurou andar em lugares onde o nome do Senhor era exaltado. E toda a posse, inclusive do atual presidente, o Trump, ele foi lá fazer a posse dele. Sabe o que é isso, irmãos? É saber aonde Deus quer te colocar, no meio de príncipes e reis. Não podemos perder tempo, sabe, com coisas que não têm valor algum. Todos os nossos dias estão sendo contados. Sabe, quando você acorda dizendo assim, eu vou chamar alguém para ir na minha cela, vou levar alguém para a minha igreja, vou levar alguém para o encontro, mesmo que você não consiga, esse ato de fazer algo para Deus está sendo contado. Pastor, eu nunca consegui ganhar uma alma, pastor. Eu nunca consegui levar ninguém para o encontro, ninguém nunca foi batizado, sabe, pelo fato de eu ter levado. Mas só o fato de você estar intercedendo, estar orando, estar pedindo a Deus, intercedendo por aquela vida, talvez você não veja o resultado na vida dela, alguém vai colher. Eu quero te dizer, irmão, que você é uma preciosidade para o Senhor. Muitos de vocês, os seus pais, seus amigos, alguém que te ama, orou muito para você estar aqui. Talvez gostaria que você estivesse em alguma outra igreja onde eles congregaram, mas nós escolhemos. Amém? Eu quero te dizer que você é amado de Deus, que o diabo já tentou te resgatar de várias maneiras, trazer mentiras para você cair, mas o Senhor te diz, eu estou contando os teus dias, e se prepara, porque este é o ano da oportunidade de Deus na tua vida. Sabe, irmãos, aquilo que não aconteceu em anos passados, se prepara, porque esse ano Deus vai restituir. Pastor, eu tenho, sabe, ultimamente eu estou com uma vontade, eu estava meio desanimado, mas agora está tendo um fogo dentro de mim, eu estou querendo orar, eu estou querendo buscar. Deixa eu te dizer, Deus está te restituindo. Ele está acendendo essa chama de novo, que o diabo tentou apagar com o pecado, tentou apagar com alguma coisa que você viu, que te entristeceu, com alguma coisa que te deixou para baixo, e talvez você deu mais valor para isso do que para a obra dele, para a presença dele. Tem um louvor do Marquinhos Gomes que diz assim, ele não desiste de você, ele se importa. Ele não desiste, ele se importa, ele compreende o teu caminhar, porque ele te ama. Sabe, irmãos, os seus dias estão sendo contados, e naquele dia nós iremos ouvir dele dizendo, bem-vindos filhos de meu pai, entra para o gozo do teu Deus.
Muito breve, talvez você vai estar dirigindo dentro de um avião ou em algum carro, e quando Jesus voltar, aqueles que são teus, Ele buscará no rapto, que nós conhecemos como arrebatamento. Eu me recordo que, hoje já não tem mais, mas logo quando eu me converti, tinha uns adesivos que se colocava no carro, azul, escrito em prata, escrito assim: perigo, em caso de arrebatamento, este carro vai ficar totalmente desgovernado. E é uma verdade. Pastor, mas se tiver cheio de gente no carro, aquele que é dele, ele vai resgatar. E o que não é, só Deus sabe. Na vinda dele, muitas pessoas vão morrer. E detalhe, sem salvação. Na vinda dele, muitas pessoas vão ficar, até crente, sabia disso? Como assim, pastor? O crente não vai subir? Se você estiver ocioso, se você estiver do lado de fora, enquanto é hora de trabalhar, é capaz que você vá, sim, que você é filho, mas para isso vai precisar perder a cabeça, porque o anticristo não vai ter dó de ninguém. Ou não deixar se marcar pela marca. Sabe, irmãos? Aí você fala: eu já sei disso, então eu não vou colocar nenhum chip. Esse negócio de chip é passado, viu? Tem essa de chip não. Isso chip era na época quando a gente não sabia nem o que era código de barra. Quando saiu o código de barra, todo mundo achava que era coisa do capeta. Como é possível? Um monte de risquinho e saber o que é? Isso só pode ser a marca da besta. Não é verdade? Tem coisas muito mais avante. Não vou entrar no mérito da questão, mas dentro de 2 anos já não vão ter mais smartphone. Toda a tecnologia vai ser vestível. Você vai vestir. Possivelmente no começo você vai ter uma tela Super AMOLED talvez, na sua pele. Hoje já existe isso. É uma pulseira onde tem um laser e você controla tudo pela mão. Já existe essa tecnologia. Na época do anticristo vai ser algo muito elevado, coisa que nós nem imaginamos. É tanto que vai ser algo tão elevado que ninguém imagina, que as pessoas vão achar normal, não vai se identificar, porque muitos crentes a vida inteira falou de chip. Aí você imagina um chip de operadora dentro da pele. Talvez você precisa estar com o dedo lá para carregar a bateria. Sabe, irmão? Infelizmente muitos vão ficar e muitos vão subir. Nós somos a geração, escuta o que eu estou te dizendo, nós somos a geração que vai encontrar com o Senhor. Amém? Amém? Então é tempo de você não ficar mais ocioso. Trabalhe para multiplicar a tua célula, porque não é a tua célula que você está multiplicando, você está povoando o reino dos céus. Pastor, mas tem dia que eu não tenho vontade, eu estou desanimado. Então ora e fala: eu vou a si mesmo. Porque a gente tem dia que também que não está com vontade de comer, a gente come, porque senão fica fraco. Não é verdade? Tem dia que eu não tenho vontade de ir ao culto, vamos a si mesmo. Você acha que isso não acontece comigo? Só porque eu sou pastor? Mas eu sei a quem eu tenho crido e para quem que eu trabalho. E nós não devemos dar descanso, amado. Enquanto esse fogo arde dentro de você, deixa ele queimar. Deixa ele queimar. E quanto mais ele queima, mais a presença do Senhor te restaura e te restitui. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.